A comunidade do discípulo amado, por Raymond E. Brown, tradução de Euclides Carneiro da Silva, editora Paulus, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham a auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, apoia-se vaquinha. Também é possível comprar livros que chegam até mim pela lista da Amazon. Os links estão todos no descritivo. E também curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Tudo isso faz muita diferença porque gera engajamento, possibilitando assim a dispersão deste conhecimento e ampliação do meu trabalho. Peço para que também orem por mim e por todos nós. Muito obrigada pela presença. A todos uma boa escuta. Não será lido o prefácio. A comunidade do discípulo amado. Este estudo sobre a eclesiologia joanina constitui a história daquela comunidade cristã, cuja vida desde o princípio até a última hora se reflete no Evangelho e nas cartas de João. O que era desde o princípio, vô-lo anunciamos. 1 João, capítulos 1 e 2. É chegada a última hora. Já vieram muitos anticristos. Daí reconhecemos que é chegada a última hora. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Mais uma vez, caros ouvintes, o prefácio não será lido. Introdução. Aliás, deixo dito que o livro contém muitas notas de rodapé. Realmente é um livro para estudo, um livro que vale a pena tê-lo em mãos, caso queiramos um aprofundamento. Há quadro de resumos, enfim, há toda uma disposição para um estudo de fato sobre os escritos joaninos, e nem tudo será lido aqui. Começamos pela introdução. Problema e método para discernir a eclesiologia joanina. A palavra igreja, eclésia, nunca aparece no quarto evangelho ou na primeira e segunda epístola de João. Quando ela ocorre na terceira epístola de João, 2 ou 3 empregos estão associados com Diótrefes, líder eclesiástico que o autor joanino desaprova. Enquanto os evangelhos sinópticos estão cheios de referência ao reino de Deus, o céu, esta terminologia está visivelmente ausente de João. O conceito de povo de Deus também aparece que está ausente da teologia joanina. Ele aparece somente no capítulo 3, versículo 3 a 5, e aí tem as conferências, né? O conferimento em relação à leitura de João. Eu também não lerei, caros ouvintes, todos os parênteses de referências, então, porque realmente haverá muitas referências. Eu pularei alguns parênteses, ok? Então, me perdoem, voltemos. Enquanto os evangelhos sinópticos estão cheios de referências ao reino de Deus, o céu, esta terminologia está visivelmente ausente de João. O conceito de povo de Deus também parece que está ausente da teologia joanina, como está o termo apóstolo no seu sentido próprio. Pode-se então falar de eclesiologia joanina? Ou a comunidade joanina é uma associação de cristãos individualistas, cada um unido a Jesus como um ramo na vinha, mas totalmente despreocupados com o aspecto salvífico de estarem unidos um ao outro. Outro desafio à eclesiologia joanina é a oposição visível e acentuada a estranhos, quer ao mundo, entre aspas, quer aos judeus, entre aspas, quer a outros cristãos. Será que a Associação dos Cristãos Joaninos tornou-se uma seita?
Este é um assunto candente, com implicações tanto para os estudos do Quarto Evangelho como para a compreensão das origens cristãs. Até certo ponto, a resposta a esta pergunta depende da definição de seita. A definição de seita é dada em termos de uma posição contra outra corporação religiosa, neste caso contra a corporação-mãe, o judaísmo, ou contra outros cristãos, ou em termos de uma posição contra a sociedade, de um modo geral, contra o mundo. Situando-se no contexto da última compreensão de seita, R. Scroggs afirma que todo o movimento cristão primitivo foi sectário, porque ele se adapta às características básicas de uma seita. Primeiro, surgiu de um movimento agrário de protesto. Segundo, rejeitou muitas das realidades sustentadas pela ordem estabelecida, exigências da família, das instituições religiosas, da riqueza, de teólogos intelectuais. Terceiro, era igualitário. Quarto, oferecia amor especial e aceitação. Quinto, era uma organização voluntária. Sexto, exigia um compromisso total de seus membros. E sétimo, era apocalíptico. Obviamente, entendendo-se seita, entre aspas, dessa maneira, a comunidade cristã que conhecemos através do Quarto Evangelho e das Epístolas de São João era uma seita, uma parte do movimento sectário cristão mais amplo. Mesmo tomando-se seita, entre aspas, numa estrutura puramente religiosa, todo o movimento cristão primitivo pode ter sido considerado como uma seita, ou pelo menos o ramo judaico-cristão desta estrutura. Em Atos, os judeus que não criam em Jesus descrevem os outros judeus que nele creem como pessoas que constituem uma airesis, a mesma palavra usada por Joséfo quando este fala das 3 seitas dos judeus: fariseus, saduceus e essênios. Mas o meu interesse aqui é a aplicabilidade do termo religioso seita, entre aspas, à comunidade joanina em relação às outras comunidades cristãs no final do século I. Era esta comunidade uma igreja aceita entre as igrejas ou um conventículo alienado e exclusivista? Nesta dialética, a comunidade joanina seria de fato uma seita, como entendo o termo, se explícita ou implicitamente tivesse rompido a comunhão com a maioria dos outros cristãos, ou se, em virtude de suas tendências teológicas ou eclesiológicas, grande parte de outros cristãos tivesse rompido a comunhão, koinônia, com a comunidade joanina. Alguns apresentaram argumentos a favor do sectarismo joanino, baseando-se no fato de que os gnósticos do século II receberam o Evangelho com relativa facilidade. A lógica é que estes hereges, entre aspas, reconheceram, e com razão, as tendências naturais do pensamento joanino. Mas D.M. Smith observa corretamente que Irineu não teve dificuldade em aceitar o Evangelho como ortodoxo, de modo que o costume do século II não é um critério claro na natureza sectária do pensamento joanino no século I. Abre aspas. Se houve uma linha de evolução joanina, trajetória, não se conseguiu ainda identificá-la claramente no século II, daí seguindo-a retroativamente até o século I. Fecha aspas. Outro argumento em favor do sectarismo joanino emerge de interpretações radicais da teologia e eclesiologia do Quarto Evangelho. A probabilidade de que a comunidade joanina era uma seita bem diferente da maioria de outros cristãos seria muito maior se o Quarto Evangelho fosse antissacramental ou decididamente não sacramental, ou se o Quarto Evangelho fosse contra a orientação de Pedro, entendendo-se que Pedro é o símbolo dos interesses mais amplos da Igreja na fundação apostólica. Ou se o Quarto Evangelho fosse anti-institucional, rejeitando a estrutura presbítero-bispo que estava tomando forma no final do século. Ou se a sua cristologia fosse um docetismo ingênuo, e assim a Igreja teria cometido um erro quando veio a declarar que o Quarto Evangelho é ortodoxo.
Embora haja um certo fundamento nos escritos joaninos para interpretações tão radicais, há, por outro lado, bastante evidência de argumentos que as tornam não convincentes, levando a uma interpretação mais maleável da cristologia e da eclesiologia joanina. De qualquer modo, nada há a ganhar debatendo-se uma vez mais estes pontos. Gostaria de estudar a história da comunidade joanina, que em última análise envolve questões de igreja e seita, utilizando um enfoque muito fértil que se apresentou nos estudos científicos de João nestes últimos 10 anos. Este enfoque se baseia na sugestão de que o quarto evangelho deve ser lido em diferentes níveis, de modo que ele nos narre tanto a história de Jesus quanto a da comunidade que cria nele. Discutamos esta sugestão de um modo geral e, em seguida, algumas das preocupações que devemos ter em vista, aceitando este enfoque. Wellhausen e Bultmann foram pioneiros em insistir que os evangelhos nos falam primeiramente da situação da igreja na qual eles foram escritos, e só secundariamente da situação de Jesus que eles descrevem prima facie. Prefiro reescrever esta visão da maneira seguinte. Primeiramente, os evangelhos nos falam como cada evangelista concebia Jesus e o apresentava a uma comunidade cristã no último quartel do primeiro século. Apresentação essa que nos dá indiretamente uma visão da vida dessa comunidade, no tempo em que o evangelho foi escrito. Em segundo lugar, através da análise das fontes, os evangelhos nos revelam algo sobre a história pré-evangélica dos pontos de vista cristológicos do evangelista. Indiretamente, eles também revelam algo sobre a história da comunidade, antes, no começo do século, especialmente se as fontes usadas pelo evangelista fazem parte da herança da comunidade. E, em terceiro lugar, os evangelhos oferecem meios limitados para reconstruirmos o ministério e a mensagem do Jesus histórico. O leitor notará a limitação que eu impus às informações eclesiásticas secundárias, que nos vêm dos evangelhos, se as fontes pré-evangélicas a que podemos ter acesso, ou as tradições, foram formadas numa fase inicial da vida da mesma comunidade que recebeu o evangelho final, elas nos ajudam a descobrir a história da comunidade. Mas se eles foram compostos fora da comunidade e para ela trazidos para suplementar ou até corrigir o pensamento da comunidade, elas poderão fornecer pouquíssimas informações eclesiásticas sobre a própria comunidade. No caso do quarto evangelho, os estudiosos às vezes supuseram que o evangelista usou e corrigiu fontes de fora da comunidade, até mesmo de fontes não cristãs. Entretanto, hoje a tendência dominante supõe uma ligação muito mais íntima entre as fontes, tradições, edições pré-evangélicas reconhecíveis e a comunidade joanina, ou pelo menos facções dentro desta comunidade. Embora aceite em princípio a possibilidade de detectar vida comunitária cristã sob a história superficial do Evangelho, quero deixar claro que vejo dificuldades metodológicas para aplicar tal princípio. Uma vez que a apresentação de Jesus e de sua mensagem é de interesse primário, os efeitos e palavras de Jesus estão incluídos nos evangelhos, porque o evangelista vê que eles são ou foram úteis aos membros de sua comunidade. Desta apresentação adquirimos um conhecimento geral sobre a situação da vida da comunidade, mas é difícil descer a detalhes específicos. Por exemplo, o autor de Marcos descreve os membros dos 12, e especificamente Pedro, como não entendendo Jesus nem a necessidade dele sofrer. Daí se conclui claramente que os discípulos de Marcos têm como uma lição geral colhida do Evangelho que é difícil chegar à verdadeira fé em Jesus e que esta fé só é possível participando de sua cruz, exigência que Marcos impõe claramente no seu contexto, quando descreve a incompreensão dos discípulos. Entretanto, alguns estudiosos modernos teriam razão quando vão mais longe e descobrem um ataque de Marcos à espécie de cristianismo pregado depois da ressurreição por Pedro e pelos 12,
e uma luta interna da comunidade de Marcos a respeito da liderança dos 12? Os 12 que afirmavam terem sido testemunhas dos milagres e de Jesus ressuscitado pregaram uma cristologia que se baseava no miraculoso e negligenciava a cruz? Para muitos de nós, isso parece uma reconstituição injustificada, baseada numa evidência que permite uma explicação mais simples. A apresentação de algum mal-entendido por parte dos 12 durante o ministério de Jesus não é irreconciliável com um grande respeito pelos 12 na igreja, como vemos em Lucas, Atos e Mateus. Se alguém objetar, corretamente, que estes últimos evangelhos suavizam o retrato que Marcos pinta dos 12, enquanto retrata ainda mal-entendido, isso pode significar que a lembrança mais remota de mal-entendido durante o ministério foi acrescentada nestes evangelhos à memória da profissão de fé pós-ressurreição e a fidelidade a Cristo. Todos os evangelhos descrevem a situação após a ressurreição, reportando-se retroativamente ao ministério. Porém, Marcos é o exemplo mais antigo deste gênero de evangelho, e não parece se esforçar muito em retocar os personagens que cercavam Jesus. Para citar outro exemplo, se Marcos apresenta Maria, mãe de Jesus, não seguindo Jesus durante o seu ministério, constitui essa apresentação simplesmente uma memória histórica, ainda útil na catequese de Marcos para enfatizar que a família física não tem nenhum privilégio particular no movimento cristão? Ou tiramos apressadamente a conclusão de que Marcos nega que Maria nunca se tenha tornado cristã, e ele está atacando a família de Jesus? Se estes exemplos mostram que se devem evitar deduções demasiado imaginativas sobre a história eclesiástica daquilo que os evangelhos nos dizem, devemos ainda ser mais cautelosos sobre o argumento do silêncio, isto é, sobre o que os evangelhos não nos dizem. Por exemplo, por que Marcos, terminando em 16, versículo 8, não narra nenhuma aparição aos 12 nem a Pedro? Estão certos os intérpretes que veem este fato como uma prova de que Marcos rebaixa os apóstolos? Ou está Marcos, mais uma vez, exemplificando uma fase inicial do gênero evangélico antes de as narrativas das aparições, após a ressurreição, terem sido elaboradas e acrescentadas à narrativa do ministério? É realmente de muita sabedoria a advertência de M. de Jonge, feita durante uma discussão sobre a evolução do cristianismo joanino. Abre aspas. Só com grande circunspecção é que se pode usar o Evangelho como fonte histórica. Fecha aspas. Outro perigo em reconstituir a história da comunidade dos Evangelhos é pressupor fontes pré-evangélicas não existentes e determinar a visão teológica do evangelista e de sua comunidade pelo modo como ele corrigiu a fonte. No caso de Mateus e Lucas, pode-se ter alguma confiança nas correções da fonte, porque há um documento real pré-Mateus e pré-Lucas, isto é, Marcos. Mas no caso de Marcos e João, as fontes pré-evangélicas são uma pura reconstituição, e frequentemente um dos critérios para esta reconstituição é colocar na fonte material teológico harmonioso. Em outras palavras, começa-se a descobrir um padrão naquilo que parece material pré-evangélico e em seguida juntam-se outras passagens ao material, supondo-se que estas passagens estão em harmonia com este material. Não se deve surpreender, então, que a fonte hipotética surgirá com a visão teológica que o exegeta usou como critério na reconstituição. Admito que estou simplificando exageradamente aqui. Entretanto, o problema de raciocínio circular põe em dúvida juízos sobre a relação do evangelista com tal fonte reconstituída. Não se pode evitar completamente tais perigos, mas na minha tentativa de descobrir a vida da comunidade joanina nas páginas do quarto evangelho e através delas, tentarei minimizar o elemento do auto-engano.
Em primeiro lugar, basearei minhas conclusões no Evangelho real, não em fontes reconstituídas. Em segundo lugar, enfatizarei as passagens de João que são significativamente diferentes dos evangelhos sinópticos e onde estes últimos têm maior probabilidade de serem históricos. O quarto evangelho reivindica o privilégio de ser testemunha ocular e contém algumas importantes tradições históricas sobre Jesus. Por isso, uma passagem em que João está claramente modificando a imagem histórica do ministério de Jesus é provavelmente uma passagem em que os interesses teológicos joaninos põem-se em evidência. Em terceiro lugar, argumentando do silêncio, calarei a respeito de assuntos que João dificilmente omitiria acidentalmente. Discordando de E. Schweitzer, não acho significativo o fato de João nunca ter usado a palavra igreja, eclésia, uma vez que o uso dessa palavra pelos evangelistas é uma peculiaridade de Mateus. Ela não aparece em Marcos e Lucas, tampouco em João. Acautelar-me-ei de fazer deduções do silêncio de João a respeito da concepção virginal de Jesus. Tal silêncio poderia ser significativo e representaria a rejeição da ideia como errônea ou sem importância. Entretanto, o silêncio poderia também indicar facilmente ignorância da tradição, que aparece no Novo Testamento somente em Mateus e Lucas. Mas, quando tanto as epístolas como o Evangelho de João deixam de usar o termo apóstolo, especialmente em referência aos 12, termo esse usado pela maior parte dos autores do Novo Testamento, esse silêncio tem boa chance de ser deliberado e significativo. Do mesmo modo, o fato de João não mencionar a ação eucarística de Jesus sobre o pão e o vinho na última ceia dificilmente pode ser acidental, tendo-se em vista a tradição nos 3 sinópticos e em Paulo. Procurando ser severo a respeito dos critérios, espero aumentar a plausibilidade de minha reconstituição. Reconstituindo a vida da comunidade joanina, pressuponho 4 fases. Primeira fase, a era pré-evangélica, inclusive as origens da comunidade e sua relação com o judaísmo da metade do século I. No tempo em que o evangelho foi escrito, os cristãos joaninos tinham sido expulsos das sinagogas, porque eles reconheciam Jesus como Cristo. Tal expulsão reflete a situação no último quartel do século I, quando o centro do ensino do judaísmo era em Jâmnia, um judaísmo que era predominantemente fariseu, e assim não mais tão pluralístico como antes de 70. Com efeito, a ação da expulsão pode estar ligada à reformulação, 85 d.C. aproximadamente, de uma das 18 bênçãos que eram recitadas nas sinagogas. A reformulação da 12ª bênção envolvia uma maldição sobre os minim, isto é, os que se tinham desviado, os quais, ao que tudo indica, incluía os judeus cristãos. Embora o Evangelho tenha sido escrito depois deste ponto no tempo, a história pré-evangélica certamente incluía as controvérsias entre os cristãos joaninos e os chefes da sinagoga. Em capítulo 11, versículo 48, há uma referência à destruição do templo, lugar, entre aspas, que ocorreu em 70. As referências precisas a lugares e costumes da Palestina, as memórias samaritanas que mencionaremos abaixo, sugerem que algumas das tradições se formaram antes da grande sublevação no cristianismo da Palestina causada pela revolta dos judeus contra Roma na década de 60. E assim podemos ter razão quando datamos a primeira fase, o período pré-evangélico da história joanina consciente, num período de várias décadas, desde a metade dos 50 até o fim dos 80. A segunda fase envolvia a situação da vida da comunidade joanina no tempo em que o evangelho foi escrito. Escrito, entre aspas, é um termo ambíguo, pressupondo-se a atividade tanto de um evangelista como de um redator. Mas o período de aproximadamente 90 d.C. dataria a principal redação do evangelho.
A expulsão das sinagogas então já passou, mas a perseguição continua, e há profundas cicatrizes na alma joanina em relação aos judeus. A insistência numa alta cristologia, tornada cada vez mais intensa pelas lutas com os judeus, afeta as relações da comunidade com os outros grupos cristãos, cuja avaliação de Jesus é inadequada segundo os padrões joaninos. As tentativas de proclamar a luz de Jesus aos gentios podem também ter encontrado dificuldades, e o mundo tornou-se um termo geral para todos aqueles que preferem as trevas à luz. Esta fase nos fornece informações detalhadas sobre o local da comunidade joanina num mundo pluralístico de crentes e não crentes, no final do século. A terceira fase envolvia a situação de vida nas comunidades joaninas agora divididas, no tempo em que foram escritas as epístolas, provavelmente por volta do ano 100 d.C. À guisa de introdução, apresentarei uma seção intermédia que procura estabelecer o que aconteceu entre o Evangelho e as epístolas para causar a espécie de divisão relatada em 1 João capítulo 2, versículo 19. Argumentarei com a hipótese de que a luta acontece entre dois grupos dos discípulos de João, que estão interpretando o Evangelho de maneiras opostas, no que se refere à cristologia, à ética, à escatologia e à pneumatologia. Os temores e o pessimismo do autor das epístolas sugerem que os separatistas estão tendo maior sucesso numérico. 1 João capítulo 4, versículo 5. E o autor está tentando defender seus adeptos contra posteriores incursões de falsos mestres. Capítulo 2, versículo 27, e 2 João capítulo 10, versículo 11. O autor sente que é a última hora. 1 João, capítulo 2, versículo 18. A quarta fase viu a dissolução dos dois grupos joaninos depois que as epístolas foram escritas. Os separatistas, não mais em comunhão com a ala mais conservadora da comunidade joanina, provavelmente tenderam mais rapidamente no século II para o docetismo, o gnosticismo, o cerintianismo e o montanismo. Isto explica por que o quarto evangelho que eles levaram consigo é citado mais cedo e mais frequentemente por escritores heterodoxos do que por escritores ortodoxos. Os adeptos do autor de 1 João no começo do segundo século parece terem gradualmente se incorporado no que Inácio de Antioquia chama a Igreja Católica, entre aspas, como se demonstra pela aceitação crescente da cristologia joanina da pré-existência do Verbo. Entretanto, esta incorporação deve ter custado o preço da aceitação joanina da estrutura autoritária do ensino da Igreja, provavelmente porque o seu próprio princípio do Paráclito como o mestre não ofereceu defesa suficiente para os separatistas. Como os separatistas e seus descendentes heterodoxos usaram mal o quarto evangelho, ele não é citado como escritura pelos escritores ortodoxos na primeira parte do século II. Contudo, o uso das epístolas como um guia correto para interpretar o Evangelho finalmente conquistou para João um lugar no cânon da Igreja. Muito deste reconhecimento mostra uma comunidade cuja avaliação de Jesus era aguçada pela luta e cuja elevada apreciação da divindade de Jesus levava a antagonismos fora da comunidade e cismas dentro dela. Se a águia joanina pairava sobre a terra, ela o fazia com as garras de fora, preparadas para a luta. E os últimos escritos que nos ficaram mostram os filhotes da águia dilacerando-se mutuamente pela posse do ninho. Há momentos de contemplação tranquila e de penetração iluminada nos escritos joaninos, mas eles também refletem um envolvimento profundo na história cristã. Como Jesus, a palavra transmitida à comunidade joanina vivia na carne.